Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa é uma das instituições que apoia o combate à pandemia. Através da disponibilização de equipamento de proteção individual, o objetivo é travar a falta de material em hospitais e centros de saúde. O novo coronavírus não é só um desafio para a área da saúde. A rádio, a televisão e os jornais ajustaram-se a uma nova realidade. O repórter E2 mostra-te as mudanças que estes três meios de comunicação adotaram para que o país continuasse informado. A pandemia da Covid-19 é um desafio para muitas profissões e o jornalismo não é exceção. A televisão, a rádio e a imprensa sofreram mudanças e tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Nós, jornalistas, fomos apanhados de surpresa como toda a sociedade. Todos os dias surgiam novas informações sobre a pandemia, sobre medidas que tinham de ser implementadas. E isso foi um grande desafio para nós, lidar com esse fluxo informativo brutal. Acontecia a toda a hora, havia conferências de imprensa de manhã, à tarde e à noite e nós basicamente não conseguíamos desligar porque tínhamos de estar sempre em cima. No momento em que tudo é incerto, a responsabilidade dos jornalistas aumenta. É necessário manter a sociedade informada sobre a atualidade e combater a desinformação. A grande responsabilidade dos jornalistas não só é ver o equilíbrio entre informar o mais depressa possível, mas também saber exatamente quais é que são as informações absolutamente confirmadas e fidedignas. Nesta situação em que estamos todos a aprender, inclusive os cientistas que estudam a evolução do vírus, é muito difícil saber exatamente porque não há certezas. A comunicação social também tem um papel na divulgação das medidas de segurança. São os jornalistas que partilham a informação dos profissionais de saúde com as pessoas. Tivemos um papel fundamental para que as pessoas começassem a usar a máscara em locais fechados, para que desinfetassem as mãos, para que mantivessem a distância em relação às outras. Tivemos um papel muito importante na consciencialização da população portuguesa. As medidas de segurança também são aplicadas em estúdio. Os jornalistas têm rotinas de trabalho diferentes para manter o país informado sem aumentar a propagação da Covid-19. Foi preciso adaptar-se ao gel desinfetante, às máscaras, à distância de segurança, ao número de pessoas que podem estar a trabalhar no mesmo espaço. Medem-nos sempre a temperatura à entrada, todos os dias. Temos sempre à disposição de toda a gente na portaria máscaras e luvas para quem queira. Depois há regras específicas para quem trabalha no estúdio, para quem trabalha na regi, para os repórteres de imagem, para os jornalistas. É todo um processo que é adaptado especificamente ao trabalho de cada pessoa. A adaptação do jornalismo à pandemia é constante e todos os dias surgem mudanças. O teletrabalho é uma das medidas aplicadas em rádio, televisão e imprensa. Logo ali no momento inicial disseram-nos que metade da equipa teria de ir para casa e outra metade ficaria. Pessoas que, por serem consideradas grupo de risco, que foram imediatamente para casa e ainda não voltaram e não sabemos exatamente quando é que vão regressar à redação. E depois houve outras que foram temporariamente e, entretanto, voltaram e estão a trabalhar em espelho, ou seja, com alguma rotatividade. Em casa ou no estúdio, os jornalistas continuam a prestar serviço público, mas o impacto da pandemia é visível, desde o tratamento da informação ao tipo de peças jornalísticas que são produzidas. A partir do momento em que tivemos metade da equipa em casa de retaguarda, de reserva para avançar, ficámos obviamente privados de muitos repórteres. Acabámos por fazer naturalmente menos reportagem. Isto tem impacto até na própria cobertura que nós fazemos de acontecimentos internacionais. Deixámos praticamente de sair do país para cobrir temas importantes lá fora. Tudo isto ainda condiciona o nosso trabalho e a nossa vida. Os jornalistas são confrontados com informação monotemática. A saúde e a ciência são os temas de destaque nas redações. Cada um de nós teve quase que aprender a gostar da área da saúde, porque a dada altura tínhamos toda uma secção só a escrever sobre uma área e dentro dessa área um tema muito específico. Portanto, durante muito tempo, talvez demasiado tempo, não se escreveu sobre mais nada e acho que isso teve algumas consequências.
Apesar dos efeitos colaterais da pandemia da Covid-19, a informação é um elo de ligação das pessoas ao exterior e ao resto do mundo. As pessoas consomem mais notícias tanto na rádio como na televisão e na imprensa. Houve uma parte da população que se afastou um pouco da televisão como fonte de informação e até de entretenimento. Com o confinamento as pessoas ficaram muito mais fechadas em casa, muitas pessoas até sozinhas, isoladas. A televisão acho que teve um papel muito importante, não só para informar as pessoas, mas também para fazer com que as pessoas sentissem que não estavam sozinhas. Era por isso que arriscávamos sair de casa todos os dias para vir trabalhar para aqui. Os períodos de crise como o atual reforçam a importância da atividade jornalística na sociedade. Informar em tempos de pandemia exige mudanças, mas os jornalistas sabem como se adaptar. Para muitos, o cenário que afeta o país e o mundo é uma oportunidade para fazer a diferença. No Panorâmica de hoje vamos estar à conversa com João Nascimento, fundador do projeto Open Air. A missão é produzir máscaras e equipamentos de combate ao vírus em Portugal. Começou por trabalhar em gestão, mas hoje em dia estuda neurociência em Harvard. Criou o projeto Open Air para dar resposta à crise do Covid-19. Este projeto já tem mais de 12 mil voluntários e em junho de 2020 passou a integrar a ONG Médicos do Mundo. Neste Panorâmica vamos falar com João Nascimento e perceber como foi a criação do projeto. João, obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui connosco. Podia-nos explicar um bocadinho o que é o Open Air? O Open Air é um projeto de voluntários, foi um grupo de voluntários que se juntou de forma orgânica e muito pouco organizada, pelo menos no início, para tentar encontrar soluções para combater a pandemia do Covid-19. E depois ganhou alguma escala, teve que ganhar também alguma organização para se poder de facto concretizar alguma coisa, pelo menos das ideias, das milhares de ideias que estávamos a receber e dos milhares de voluntários, e tornou-se um movimento relativamente organizado, com 3 ou 4 linhas de pesquisa muito concentradas e que, entretanto, passou para a alçada dos Médicos do Mundo, onde está hoje em dia. E como é que surgiu? Como é que foi o processo inicial? Isto surgiu no Twitter. Aliás, surgiu com a pandemia, claro, e com as notícias de que havia falta de ventiladores em Itália, que eles já estavam inclusivamente a escolher as pessoas que podiam ficar em ventiladores, uma vez que não havia capacidade para tantas pessoas. E então eu entrei no Twitter e vi que havia ali algumas pessoas a falarem sobre open source ventilators, e aí então juntei-me a eles e disse que nós devíamos tentar organizar-nos para tentar encontrar aqui uma solução, porque para todos os efeitos isto é uma máquina, não há de ser assim tão complicado. Afinal, eu estava enganado, é bastante mais complicado do que pensava fazer um ventilador. Mas começou assim, começámos a juntar, depois juntámos numa plataforma de Slack, fiz um tweet para quem se quisesse juntar e depois aquilo tornou-se viral rapidamente. Estavam com não sei quantos milhares de retweets e de comentários, pronto, e as pessoas foram se juntando. Foi assim que começou. Como é que hoje em dia a Open Air está organizada? Continua de forma voluntária, toda a gente é voluntária no Open Air. Estamos divididos por 2, 3 áreas hoje em dia muito específicas. Portanto, a parte do ventilador continua os testes para a certificação do uso do aparelho em Portugal. Ao mesmo tempo, estamos a dar apoio a outros países que mostraram interesse em produzir esta máquina que desenvolvemos e implementar esta máquina localmente. Estamos a trabalhar com uma equipa no Haiti, houve uma outra no Mali também que começou a dar os primeiros passos agora há pouco tempo. Enfim, e portanto mantemos esse canal de comunicação com esses países na parte dos ventiladores. Temos também uma outra área que é dos kits de proteção médica, que essas estamos também com os Médicos do Mundo, claro, em contacto com algumas instituições onde vamos fazer a distribuição de alguns produtos que entretanto foram desenvolvidos para a proteção médica. E depois há uma outra área que é de máscaras sociais, que também temos feito alguns desenvolvimentos com alguns tecidos para encontrar a fórmula de uma esterilização mais rápida dos tecidos, que continuamos também a investigação. Enfim, continuamos a trabalhar nestas áreas. Como é que alguém pode se tornar voluntário da Open Air? Qualquer pessoa pode ajudar de alguma forma? Qualquer pessoa pode, embora hoje em dia o projeto já esteja numa fase mais de maturação e de entrega dos produtos
desenvolvidos, por assim dizer. O site continua no ar, projectopenair.org, as pessoas podem enviar um e-mail, inscrever-se, podem se voluntariar dentro das suas valências, dentro das suas áreas, depois tentamos encontrar forma de as encaixar nos projetos, se fizer sentido. E o que é que significa para a Open Air estar ligada aos médicos do mundo? Foi um motivo de muita satisfação, acima de tudo ver que o trabalho que foi desenvolvido durante uma série de meses por milhares de pessoas teve uma continuidade, ou irá ter uma continuidade. E é motivo de satisfação vermos que o trabalho tem forma de chegar ao terreno e era exatamente essa a nossa preocupação desde o início, que era que caso algum dos produtos que estivéssemos a desenvolver tivesse de facto uma mais-valia, como é que iríamos fazer chegar isto à linha da frente, como é que iríamos fazer chegar ao terreno. E foi então que surgiu a hipótese de podermos juntar-nos aos médicos do mundo, que têm muita experiência em chegar à linha da frente, em chegar a quem mais precisa, e com isto foi um casamento perfeito, não é? Porque foi motivo de muita satisfação, ficámos descansados, que assim, não foi em vão o trabalho e as muitas horas que foram passadas a desenvolver os projetos. Quais é que são as vantagens para a Open Air estar ligada com os médicos do mundo? Acima de tudo, eu diria que toda a experiência que eles têm, que nós não temos, toda a área da saúde, de linha da frente, de como chegar, de como implementar os projetos de forma concreta, de chegar às pessoas. Nós temos muitos engenheiros, muitas universidades, muita teoria, teste prático, e eles têm toda a outra componente, que é pegar no produto e colocá-lo ao serviço das pessoas, de quem mais precisa. E agora pode explicar um bocadinho mais sobre o projeto do ventilador? O que lhe posso dizer, em traços muito gerais, é que é um aparelho extremamente simples, portanto não tem sequer software, e está exatamente desenhado para poder ser produzido em qualquer parte do mundo com materiais relativamente baratos e fáceis de encontrar localmente. Essa foi uma preocupação desde o início, foi desenhar uma máquina que não tivesse condicionada às cadeias de produção logística, que era essa a principal entropia dos outros ventiladores que estávamos a encontrar. Portanto, tínhamos que encontrar aqui forma de poder produzir localmente com materiais que fossem fáceis e que fossem baratos de encontrar. E foi isso que foi feito. A máquina toda consegue-se montar com cerca de $1000, mais coisa, menos coisa. É claro que é uma máquina apenas e só para ser usada em caso de emergência, lá está, porque não tem as mesmas características que uma máquina que custa 10, 15, 20 mil euros, em que se pode regular muito mais coisas. Mas em caso de emergência, e se não houver mais nada, funciona. É isso que se propõe, não é? Os projetos foram inicialmente pensados diretamente para Portugal ou já se pensava a nível internacional, quando começaram? Nós pensámos no problema. Havia um problema para resolver. Agora, se ele iria ser em Portugal, se iria ser no nosso país, isso era secundário. Nós queríamos resolver o problema. Aconteceu, por uma série de razões, que muito do nosso corpo científico, eu diria que 90% do nosso corpo científico, dos projetos mais concretos, acabou por ser das universidades portuguesas. Depois, quando começaram a sair as notícias, algumas universidades contactaram-me e colocaram à disposição alguns laboratórios e algumas equipas, e acabou por ser mais fácil nós trabalharmos aqui em Portugal de uma forma muito mais rápida e fazermos testes e chegarmos logo a conclusões muito mais depressa do que se estivéssemos espalhados um pouco por todo o mundo. Claro que nós continuávamos a ter equipas com pessoas um pouco por todo o mundo, mas os passos mais concretos foram dados aqui em Portugal. Depois que as conclusões estavam feitas e que o paper estava publicado, nós publicámos o paper em inglês, em open source, para toda a gente no mundo poder tirar proveito daquilo. E aí começámos a ser contactados por uma série de organizações noutros países para implementar alguns dos projetos. Quando passarmos esta fase do Covid, como é que a Open Air se vai reajustar? Acho que isso talvez seja uma pergunta mais para os médicos do mundo que propriamente para a Open Air, não é? Uma vez que nós cedemos todos os projetos, eu continuo a colaborar com os médicos do mundo, obviamente, mas eventualmente será mais uma decisão dos médicos do mundo que propriamente do Open Air, não é? Porque os passos seguintes, o que é que eles quererão fazer com os projetos, parte um pouco depois da direção dos médicos do mundo, que provavelmente também em contacto com os seus congéneres internacionais, depois poderão decidir o que fazer aos projetos.
Obrigada. Ora essa. Obrigada pela entrevista. Sandra Cardoso é licenciada em jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social. Atualmente ocupa o lugar de adjunta de secretário de Estado da Saúde. No meio de hoje vamos acompanhar o seu dia-a-dia. Ora vê. Sem um assessor de imprensa, a informação seria mais difusa. O gosto pela comunicação surgiu muito cedo. Eu sabia que queria ser jornalista, eu acho que porque gosto de contar histórias. Felizmente a ESCS é uma escola que permite experienciar desde muito cedo o mundo do trabalho. Portanto, as pessoas podem de facto fazer reportagens, escrita, rádio, televisão. É uma memória que tenho de uma das primeiras aulas de jornalismo, de um professor questionar-nos porque é que estávamos neste curso. Ele disse: a razão pela qual estão cá, ou que deveria ser essa a principal razão, é mudar o mundo. Se tivermos essa perspectiva ao longo da nossa vida profissional, de poder mudar um bocadinho, através da forma como se chega aos outros, acho que é uma boa lição para a vida. Saí da ESCS em 2004, fiz um estágio num jornal, que era o Jornal de Destaque, estive cerca de 1 ano e meio nesse projeto. Depois abracei outros projetos no jornalismo, fui jornalista parlamentar durante alguns anos, quando era correspondente do Diário de Notícias da Madeira. Muito do meu trabalho em Lisboa era no Parlamento. Passei para o outro lado da comunicação, da assessoria de imprensa, na Assembleia da República. E da Assembleia da República recebi o convite para vir para o Ministério da Saúde há 10 meses e aqui estou. Sou adjunta do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde para a área da comunicação, portanto faço assessoria de imprensa, entre outras coisas. As diferenças é que estamos habituados a fazer perguntas e de repente temos que dar respostas. A evidência científica de hoje muitas vezes é o erro corrigido da amanhã, portanto estamos a trabalhar com essa pressão e temos que gerir muito bem os tempos de resposta, às vezes mais do que as respostas. Um dia de trabalho começa muito cedo, ainda em casa, a ver as capas dos jornais e, portanto, a tentar perceber quais são os temas que vão marcar a atualidade e quais são as coisas que temos que dar resposta mais imediata. Venho para o Ministério e há quase sempre uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, onde também faço este briefing, visto que houve o confinamento, tivemos menos saídas durante os últimos meses, agora é que também paulatinamente recuperamos esse trabalho de campo. Temos também as conferências de imprensa que chegaram a ser diárias sobre a pandemia. Agora são 3 conferências por mês e que também exigem uma grande preparação. Depois há sempre imensas reuniões e nunca se sabe muito bem quando é que o dia acaba. E como é que acaba? Estando deste lado. A grande dificuldade é que a mensagem chegue sem ruído aos seus destinatários. Espero que continue ligada à área da comunicação. Acho que será na área da saúde. É isso que gosto de fazer nas suas diferentes áreas. Continuo a gostar de contar histórias. É um mundo com algumas pedras, com algumas dificuldades, mas se têm vontade de entrar nesta área, de comunicar nesta área, seja através do jornalismo, seja através da assessoria, não percam esse objetivo e não percam essa vontade de mudar um bocadinho o mundo. Em menos de 3 meses, a Covid-19 propagou-se por todo o mundo, mas as notícias falsas e a desinformação alastraram-se com a mesma rapidez. Neste Senta-te e Explica, vamos perceber o conhecimento que alguns alunos têm sobre a pandemia. Ora vê! Do continente asiático para a Europa, a Covid-19 obrigou o mundo a parar. A cidade de Wuhan foi o epicentro da pandemia que se espalhou pelo mundo. As notícias falsas e a desinformação espalharam-se com a mesma rapidez. Chama-se infodemia e foi assim designada pela Organização Mundial de Saúde. Mas qualquer pessoa pode contrair a doença? Sim. Se não tivermos cuidados, toda a gente pode contrair a doença. Eu acho que sim.
De acordo com a Direção-Geral de Saúde e com a Organização Mundial de Saúde, a Covid-19 é uma doença que afeta qualquer um. Qualquer pessoa pode contrair a Covid-19. No entanto, há grupos de risco. Os idosos acima de 70 anos, pessoas com doenças crónicas como diabetes, doenças cardíacas ou pulmonares e pessoas com o sistema imunitário enfraquecido. E os assintomáticos da Covid-19 transmitem o vírus a outros? Eu acho que podem transmitir, sim. Lá por estarem assintomáticos não significa que possam propagar menos. Acabam por transmitir, a questão é, não tendo os sintomas, acabam por desconhecer do facto de o fazerem. Lá porque não sintam os efeitos do vírus ou que não tenham sintomas, não quer dizer que não possuam o vírus e, por continuidade, não o possam transmitir. Os doentes assintomáticos da Covid-19 podem transmitir o vírus a terceiros. O vírus transmite-se através de gotículas que são emitidas pela boca ou pelo nariz. Como os assintomáticos têm cargas virais semelhantes às dos infectados com sintomas, também podem transmitir o vírus. Afinal, qual é a diferença entre a gripe e a Covid-19? Boa questão. Eu acho que Covid tens outros sintomas e pode encadear outras doenças, talvez, sim. Isso é uma excelente questão. A diferença é que, para além de ser muito mais transmissível, é muito mais grave naqueles que são os pacientes de risco, as pessoas que estão em maior risco e que têm sempre consequências muito mais gravosas e a nível de saúde do que uma gripe normal. Os vírus que provocam a Covid-19 e a gripe são transmitidos de pessoa para pessoa e podem causar sintomas semelhantes. No entanto, são agentes infecciosos diferentes. O vírus da SARS-CoV-2 é novo. O vírus influenza que provoca a gripe é conhecido há centenas de anos. Isto faz com que a população não tenha defesas contra a Covid-19 e que qualquer pessoa possa contrair a doença. E os antibióticos são eficazes na prevenção e no tratamento da doença? Como qualquer outra doença, eu penso que um bom sistema imunitário e um uso de antibióticos ajuda ao combate do mesmo. Não penso que a Covid possa ser prevenida através de medicamentos, pelo menos por agora. Os normais, aqueles que são utilizados na gripe, não. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho que não. Acho que, se fosse, não estava na situação em que estamos. Os antibióticos apenas funcionam contra as bactérias e não contra os vírus. É um vírus que causa a Covid-19. Os antibióticos não são a resposta. Sabes se o uso da máscara pode provocar excesso de dióxido de carbono no sangue? Não, nem pensar. Não tenho informação sobre isso, mas é possível. Não, isso é mentira. A máscara não como o dióxido de carbono em si, o ar transmite-se facilmente, é só uma sensação de desconforto e falta de hábito. É mentira que as máscaras provoquem uma concentração excessiva de dióxido de carbono no sangue. O ar que é inspirado e expirado quando respiramos com uma máscara é sempre renovado. O uso de máscaras não prejudica a respiração da maioria das pessoas e não afeta a oxigenação. E a lavagem das mãos é uma medida fundamental na prevenção e propagação do vírus? Se realmente a doença se transmite pelo contacto das mãos com os nossos olhos e com a boca, se lavarmos frequentemente as mãos, realmente conseguimos prevenir muito melhor a doença. Sim. Sim, sem dúvida, e deve continuar mesmo depois disto já ter desaparecido. A lavagem das mãos é a medida mais eficaz para prevenir a infecção por SARS-CoV-2. A tosse e os espirros de pessoas infectadas depositam gotículas nas superfícies. As mãos tornam-se a fonte de contágio ao entrarem em contacto com os olhos, nariz e boca. E uma mãe infectada pode transmitir o vírus ao seu bebê? Sim. Eu acho que não. Sim, claro que sim, pode transmitir, porque a partir do momento em que são dois seres que estão em contato um com o outro, óbvio que há o risco de transmitir a doença. A Organização Mundial da Saúde recomenda que todas as mães com suspeita ou confirmação de infecção mantenham o contacto com o bebê e também a amamentação. O vírus não foi detectado no leite materno. As mães infectadas ou com suspeita de infecção devem lavar as mãos com água e sabão e usar a máscara durante o contacto com o bebê. Por hoje é tudo, mas para a semana estamos de volta com mais novidades. Entretanto, não percas os nossos conteúdos exclusivos. Acompanha-nos no Instagram e no Facebook, em E2.esques e no YouTube, em E2esques. Até para a semana!